conforme o parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, convoco o diretor legislativo, doutor Leandro, e o assessor administrativo, o Edson Martins Magalhães e Bruna Carla Rodrigues Fora, para auxiliar os trabalhos. Convido o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto Santos. Presente. Elias Cândida Silveira. Presente. Ezequiel Mariano Gomes da Silva. Ivanildo Barbosa de Oliveira. João Brito Pereira Filho. Presente. José Miranda Sandi. Presente. Luciano Miranda Salgado. Presente. Marcos Rodrigo Mori Florindo. Presente. Silvio Rodrigues de Oliveira. Presente. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos dessa sessão. Convido o senhor secretário a fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Não julgueis para que não sejam julgados, pois com critério com que se sereis julgado, e com as medidas com que estiver medindo-os, vos medirão também. Convido o pastor Mário e peço o vereador Silvio que receba o pastor Mário fazer assento aqui junto conosco. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata anterior. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Batiba, Estado do Espírito Santo, em 10 de abril de 2015. Às 19h15 do dia 10 de abril do ano 2015, na sede da Câmara Municipal de Batiba, do Estado do Espírito Santo, houve a sessão extraordinária da Câmara Municipal, presidida pelo vereador senhor Marcos Rodrigo Mori Florindo, que inicialmente convidou o vereador e senhor Ivanildo Barbosa de Oliveira, primeiro secretário da mesa, a fazer a chamada dos senhores vereadores, comparecendo a seguinte: Carlos Alberto Santos, Elias Cândida Silveira, Ezequiel Mariano Gomes da Silva, Ivanildo Barbosa de Oliveira e João Brito Pereira Filho, José Miranda Sandi, Luciano Miranda Salgado, Silvio Rodrigues de Oliveira e o vereador presidente Marcos Rodrigo Mori Florindo. Havendo o número legal, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu por instalação os trabalhos. Ato contínuo. O senhor secretário fez a leitura do versículo 27 do capítulo 10 do livro de Lucas da Bíblia Sagradas, nos termos regimentais da Casa. Primeiro do artigo 93, o senhor presidente deixou, convocando os funcionários da Casa, doutor Sam Martins Donato, diretor legislativo, doutor Leandro Santos Azeredo, procurador Etzel Magalhães Martins, assessor administrativo, e a senhorita Bruna Clara Rodrigues Folhe, auxiliar administrativo, para auxiliar a mesa nos andamentos dos trabalhos. Ato contínuo. O senhor presidente determinou o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior e do expediente do dia. Feita a leitura da ata, foi a mesma submetida à discussão da votação pelo plenário, que foi aprovado por unanimidade, logo em seguida assinado pelo presidente e pelo secretário. No expediente do dia constou o
seguintes documentos. Projeto de lei número 7 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, já constante na pauta do expediente o anterior, em tramitação na Casa. Constou que foram lidos os seguintes documentos. Projeto de lei número 02 de 2015, de autoria do vereador Silvio Rodrigues de Oliveira e do vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, que institui o mutirão Ibatiba Mais Social, a ser realizado anualmente no mês em que se comemora o aniversário de emancipação de Ibatiba, na forma como estabelece já constante da pauta do expediente anterior. Devolvido à mesa, constando-se do parecer pela aprovação, o projeto de lei número 004/2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, já constante na pauta do expediente anterior. Devolvido à mesa, constando o parecer pela aprovação oferecida pelas comissões competentes da Casa. Consta adiantamento de votação a pedido do vereador Luciano Miranda Salgado, o projeto de lei número 0015/2015, que institui o programa Nascente Viva, no município de Ibatiba. Devolvido à mesa, constando do parecer pela aprovação oferecida pelas comissões competentes da Casa. E de emenda substituída número 01/2015 e número 007/2015, que dispõe sobre a criação do programa de identificação, cadastramento e preservação da nascente de água do município de Ibatiba e outras providências já constantes na pauta do expediente anterior e que tramitação na Casa, ambos de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, projeto de resolução número 001/2015, que altera o artigo 22, 98, 141, 142 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ibatiba na forma como segue. Consta o mesmo na pauta da ordem do dia da sessão anterior com pedido de vista, feito pelo vereador Luciano Miranda Salgado, apesar do respectivo projeto de lei, projeto de resolução número 001/2015, a seguinte emenda: modificativas do número 01, 2, 3 e 4/2015, sobressivas de número 1, 2 e 3/2015, projeto de resolução número 0005/2015, de autoria da mesa diretora, que cria comissão especial para revisão do regimento interno da Câmara Municipal de Ibatiba, na forma que indique outras providências já constantes na pauta do expediente anterior, devolvido à mesa, constando de parecer pela aprovação com a emenda modificativa número 01/2015, processo do veto número 01/2015, oriundo do gabinete do prefeito e autografo da lei número 745/2015, que institui o programa de incentivo de desconto denominado IPTU Verde no âmbito do município de Ibatiba e aos proprietários de imóveis que adotem medidas que estimulem a proteção, a preservação e recuperação do meio ambiente, encaminhando através do ofício número 102/2015 do gabinete do prefeito, projeto de lei número 006/2015, que dispõe sobre a criação da Comissão de Fiscalização dos Gastos Públicos, COFICAP, e outras providências, de número 007/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial de orçamento vigente do município de Ibatiba e outras providências, ambos do gabinete do prefeito. Projeto de lei número 008/2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que altera o dispositivo da lei municipal número 581/2010, que regulamenta o funcionamento da farmácia e drogarias, que institui plantões farmacêuticos em horário não comerciais no município, na forma que especifica o projeto de lei complementar número 003/2015, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 34 da lei complementar 54/2011 e cria função gratificativa que especifica na forma do anexo 2 e outras providências, projeto de resolução número 006/2015, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 3 da resolução 002/2009, que institui a comenda parlamentar Leopoldino Ribeiro da Silva, na forma como específica, ofício número 041, Luciano Salgado, 2015, para retirada, devolução do projeto de lei número 007/2015, de sua autoria, requerimento de
autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, número 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51, 2015, sucessivamente requisitando o seguinte: encaminhar em CD, DVD, cópia da Lei Orgânica Municipal de Índice das Leis de Ibatiba para o Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Procuradoria-Geral, Controladoria-Geral do Município, Ministério Público Municipal, Juiz de Direito de Ibatiba, Escolas Municipais, Estadual e Federal, Conselho Municipal e voto de graduações como o pastor Juliano da Silveira Baia e demais membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em Ibatiba pelas comemorações do dia 14º aniversário da fundação no município. Requer, pois, essa presidência que tramita o teor desta forma, cópia do mesmo para a Igreja Presbiteriana do Brasil em Ibatiba, Espírito Santo. Solicita ao secretário municipal da Fazenda relação detalhada das secretarias que utilizaram o regime de adiantamento de recursos, Lei Municipal número 718/2014, deste a sanção da legislação até a presente data, incluindo data de concessão, valor autorizado e data da prestação de conta, separadamente por secretarias. Mensalmente é solicitar ao secretário municipal de Saúde informações detalhadas dos motivos da não realizações do processo seletivo, Lei Complementar Municipal número 68/2013, para agentes comunitários de saúde, agentes de vigilância sanitária e agentes de controle de epidemias. Solicitar ao secretário municipal de Saúde relação atualizada e detalhada dos agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância sanitária e agentes de controle de epidemias, informando a área de atendimento de cada servidor. Solicitamos ainda, caso exista, que informe as áreas descobertas pelos respectivos servidores com acúmulo de áreas, identificando-os isenção nos anais desta casa, de voto de profundo pesar pelo falecimento do comendador de tropeiro Armando da Silva Machado, ocorrido no dia 1º de abril de 2015, neste município. Solidarizamos neste momento de dor com seus familiares e amigos consternados com lamentáveis perdas e requer, ainda que seja dada ciência desta homenagem, postua uma família enlutada no teor deste com cópia do mesmo. Isenção nos anais dessa casa dos votos de contratação com o pastor Mário Lúcio e os demais membros da Igreja Assembleia de Deus em Ibatiba, Ministério Bento Ribeiro, pelas comemorações do 13º aniversário do circuito de oração da Igreja, e requer, pois, essas presidências que tramitam o teor deste com a cópia do mesmo para a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bento Ribeiro, isenção das anais dessa casa, de voto de graduações com o Padre Joel de Jesus, Grupo de Teatros Amador de Ibatiba, Taiá, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, pelas realizações da Via Sacra na Semana Pascual. Requer, pois, a essa presidência que transmita o teor dessa com cópia do mesmo para a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, a isenção dos anéis dessa casa, de votos de contratações com Espartacus, Centro de Treinamento de Artes Marciais, pelas brilhantes vitórias na Copa Alegre de Boxe Chinês, realizada no município de Alegre. E requer, pois, essa casa, essa presidência, que tramita o teor deste como a cópia do mesmo, relação atualizada, detalhada, contendo número, data e objetivo do protocolo, realizado neste Poder Legislativo no ano de 2015, referente à documentação recebida da Prefeitura Municipal, a isenção dos anais dessa casa, de voto de condonações com a polo da Unimes virtual deste município e pelas realizações da cerimônia de outorgada de grau para os alunos de diversos cursos, realizado no dia 28 de março de 2015. E requer, pois, essa presidência
que transmita o teor deste com a cópia do mesmo. Isenção dos anais dessa Casa de voto de contratações com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibatiba pelas realizações de primeiro Festival da Juventude Rural do município, realizado nos dias 28 e 29 de março de 2015 na Mata da Onça, Lazer e Eventos. Nicásio Tomás requer, pois, essa presidência que transmita o teor deste com cópia do mesmo, solicitar a mesma diretoria desta Câmara Municipal ações junto ao Poder Executivo Municipal e os demais órgãos necessários para cumprimentos do inciso V do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, solicitar a mesma diretora desta Câmara Municipal ações junto ao Poder Executivo Municipal de demais órgãos necessário para o cumprimento do inciso artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, solicitando ao secretário Municipal de Saúde cópia integrada da autorização do cadastro de agentes comunitários. De saúde, agente vigilante sanitário e agente de controle de epidemias registrado no Sistema de Informação do Ministério da Saúde. Solicitar a mesa diretora desta Câmara Municipal que providencie consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ao Tribunal Regional do Trabalho e ao Ministério Público sobre a obrigatoriedade do pagamento em dinheiro do incentivo financeiro adicional repassado ao município de Ibatiba pelo Ministério da Saúde, de acordo com a portaria número 314, 28 de 2 de 2014, o Ministério da Saúde requer ainda quais os prazos para cumprimento por parte do município de Ibatiba do repasse deste incentivo financeiro adicional em caso de não obrigatoriedade do repasse em dinheiro deste incentivo, como deverá ser realizado esse pagamento, visando a garantia do recebimento deste direito trabalhista dos agentes comunitários de saúde. Pretendamos ainda que o Tribunal de Contas, caso possível, suspenda todas as ações que estejam sendo realizadas pelo município de Ibatiba com o recurso transferido pelo Ministério da Saúde, com base na portaria número 314, de 28 de 2 de 2014, Ministério da Saúde, até a conclusão da presente consulta, como forma de garantir o verdadeiro incentivo financeiro aos profissionais em destaque, solicitar à mesa diretora desta Câmara Municipal ações junto ao Poder Executivo Municipal e os demais órgãos necessários para os cumprimentos de Resolução do Tribunal de Contas número 245 de 2015, que dispõe sobre o Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas, GO Obras, e estabelece procedimento de cadastramento e acompanhamento de obras e serviços de engenharia executados pelas unidades gestoras estaduais e municipais e da outras providências. Pedimos ainda que a inclusão das informações do sistema GO Obras ocorra no prazo máximo de 10 dias e que a municipalidade encaminhe a esta Casa Legislativa comprovações do cumprimento da citada resolução do TCE Espírito Santo, incluindo o nome do servidor responsável pelo cadastramento das informações. Observação: o requerimento número 33 de 2015 foi retirado de pauta pelo autor da indicação número 78910 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, sucessivamente indicando o seguinte: pavimentações das ruas Cirilo Alcântara e Otosino Coelho de Arruda, no bairro São José da cidade, implantação da rede de esgoto e de escoamento de água da chuva no bairro São José da cidade. Reabertura e pavimentação da rua que liga a residência do senhor Cremilson, residência do senhor Arlindo Sangin, no distrito de Criciúma. Abertura do portão do estádio Mirandão todos os dias, a partir das 5h30, visando a realização de atividade física pela comunidade na pista de caminhada.
Jurandir Clemente Júnior, reforma da iluminação da pista de caminhada Jurandir Clemente Júnior, instalação de bebedouro no estádio Municipal Mirandão, visando atender os deportistas, e reforma dos banheiros do estádio Mirandão, garantir o pagamento em dinheiro do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, utilizando o amparo legal da portaria 314 de 28 de fevereiro de 2015, a proposta garante verdadeiramente incentivo aos profissionais citados acima, cumpre que determina a portaria do Ministério da Saúde. Propusemos ainda, caso exista interpretações jurídicas deste Poder Executivo, que possibilite a execução da referida indicação, que a municipalidade busque amparo junto ao órgão Tribunal de Contas, Espírito Santo, Ministério do Público, Espírito Santo e Tribunal Regional do Trabalho, Espírito Santo, para a execução do pleito, perfazendo assim o verdadeiro papel da administração pública em valorizar os seus brilhantes servidores públicos, implantação da sessão ordinária nos bairros e comunidade de Ibatiba, visando garantir uma maior integração com a população e fortalecer o trabalho legislativo dessa Casa de Leis. A iniciativa já está sendo realizada no município de Una com muito sucesso e será primordial para estabelecer mais transparência nas ações do Poder Legislativo de Ibatiba. Indicação 01/2015, da autoria do vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, que seguinte, indica necessidade do projeto de regulação da fundiária urbana de interesse social específico, conforme Lei 11.9777/2009, da Lei 6.766 de 1969, que foi aprovada por unanimidade, terminando a leitura do expediente para fins de parecer prévio, o senhor presidente fez a remessa das seguintes proporções: nas comissões competentes da Casa, processo de veto número 01/2015, oriundo do gabinete do prefeito, otorgado na Lei número 745/2015, do projeto de lei de número 06/2015 e 07/2015, oriundo do gabinete do prefeito, projeto de lei número 08/2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, projeto de lei complementar 03, de autoria da mesa diretora, projeto de resolução número 006/2015, de autoria da mesa diretora. Uso da palavra, expediente fizeram uso da palavra o vereador, pela ordem, Ivanildo Barbosa de Oliveira, Luciano Miranda Salgado, Silvio Rodrigues de Oliveira, Joci Miranda Sangi, Elias Cândido da Silveira e vereador presidente Marcos Rodrigo Antônio Amorim Florindo. Após 10 minutos de intervalo, a ordem do dia. Na ordem do dia, decisão plenária, o senhor presidente submeteu à discussão e votação as seguintes proporções: projeto de lei número 007/2015, do gabinete do prefeito, que foi aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 002/2015, de autoria do vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo e dos vereadores Silvio Rodrigues de Oliveira, que foi aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 004/2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que foi aprovado por unanimidade a emenda substitutiva número 01/2015, do projeto de lei número 06/2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 006/2015, juntamente com a emenda que foi aprovada por unanimidade, a emenda modificativa número 01234/2015, do projeto de resolução número 01/2015, que foram rejeitadas por 6 votos a 2. 6 votos a 2. Emenda supressiva número 01 e 02/2015, se for autoria da mesa diretora, que foi aprovado por 6 votos a favor e 2 contra, da emenda modificativa número 01/2015, do projeto de resolução número 005/2015, que foi aprovado por unanimidade, projeto de resolução número 05/2015, juntamente com a emenda que foi aprovada por unanimidade, requerimento número 34 a 51 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado,
foram aprovadas por unanimidade indicações números 7, 8, 9 e 10 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que foram aprovadas por unanimidade. Indicação número 0 de 2015, de autoria do vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, que foi aprovada por unanimidade do tempo para compor Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal, a Câmara, acordando pelo plenário, verbalmente o senhor presidente nomeou os vereadores Luciano Miranda Salgado, Silvio Rodrigo de Oliveira, Carlos Alberto Santos, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos. Antes mesmo, porém, agradeceu a presença de todos os visitantes e ouvintes da Rádio Mania FM e convocou a vereança para a sessão do dia 27 de abril, próxima segunda-feira, encerramento da sessão 23h30, do que, para constar, se lavrou o presente ato. Marcos Amorim Florindo e Ivanildo Barbosa de Oliveira. Enquanto, senhor presidente. Em discussão, a ata, a leitura da ata. Ninguém a discutir. Em votação, a leitura da ata. Favoráveis, permaneça como estão. Contrários, de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura. Pois não? Senhor presidente, encontra aqui na Câmara a prestação de conta da APAI de Ibatiba, à disposição dos colegas vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Gostaria que Vossa Excelência convidasse para compor a mesa a nossa secretária de Assistência Social, Sônia Martins, que nos honra com a presença. Por favor, dona Sônia Martins, secretária, e peço o colega vereador João Brito que recepcione ela. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do expediente. Aqui. Projeto de lei número 008/2015. Autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Associação dos Produtores Rurais de Santa Maria e da outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de repasse com a Associação de Produtores Rurais de Santa Maria no valor de até R$ 25.436,72 e 70 centavos, destinado à instalação de um poupador de café. Artigo 2º. Os valores deverão ser repassados conforme o plano de trabalho apresentado inicialmente pela referida associação. Artigo 3º. O recurso proveniente deste convênio está previsto no orçamento vigente, sob o número 1001-001-003-026-33-50-41 mil. Constituições. Artigo 4º.
A entidade deverá prestar conta mensalmente dos valores percebidos sob pena de não ser liberada a parcela seguinte. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação. Ibatiba, 14 de abril de 2015. José Eucúdio de Oliveira. Convido o vice-presidente a auxiliar a mesa com a leitura do expediente, para que o nosso secretário possa descansar um pouco. Só isso. Projeto de lei número 009 de 2015, que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Associação dos Familiares da Cabeceira do Perdido e da outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de repasse com a Associação dos Familiares da Cabeceira do Perdido no valor de até R$ 27.049, destinado à instalação de despalpador de café. Artigo 2º. Os valores deverão ser repassados conforme o plano de trabalho apresentado inicialmente pela referida associação. Artigo 3º. O recurso proveniente desse convênio está previsto no orçamento vigente sob o número 1001 2060 100 323 026 33 50 41 mil. Contribuições. Artigo 4º. A entidade deverá prestar conta mensalmente dos valores percebidos sob pena de não ser liberada a parcela seguinte. Artigo 5º. Revoga suas disposições em contrário, entretanto, a presente lei em vigor na data de sua publicação. Ibatiba, 14 de abril de 2015, José Eucúdio de Oliveira. Projeto de lei de número 10 de 2015, que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Associação Rural dos Agricultores de Santa Clara, Cafarnaum e da outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de repasse com a Associação Rural dos Agricultores de Santa Clara e Cafarnaum no valor de até R$ 23.962, destinado à instalação de um secador de café e uma máquina de limpar café. Artigo 2º. Os valores deverão ser repassados conforme o plano de trabalho apresentado inicialmente pela referida associação. Artigo 3º. Os recursos provenientes desse convênio estão previstos no orçamento vigente sob o número 100001 206 0100 323 026. Contribuições. Artigo 4º. A entidade deverá prestar contas mensalmente dos valores percebidos, sob pena de não ser liberada a parcela seguinte. Artigo 5º. Revoga-se as disposições de contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação. Ibatiba, 14 de abril de 2015, José Eucúdio de Oliveira. Senhor presidente, pela ordem. Concedo. Eu gostaria de solicitar dispensa dos prazos regimentais ao projeto de lei número 008/2015, 009/2015 e 010/2015, ambos de autoria do prefeito municipal, que trata aí de convênios com diversas associações do nosso município. Sim, eu acato o seu requerimento verbal, coloco em discussão, onde o plenário é soberano e o plenário... Os palpadores? Não só a dispensa de prazo, mas que seja votada ainda nessa sessão. Correto? Plenário em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários de pé. Aprovado por unanimidade, os projetos vão em votação. Obrigado. Continua, por favor, vice-presidente.
Projeto de Lei número 11 de 2015 dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Estabelece normas gerais para sua adequada aplicação. Artigo 2º. O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito municipal far-se-á através 1. Políticas sociais básicas de educação, saúde, esporte, cultura e lazer, profissionalização e outras que primarão pela dignidade do tratamento dos direitos da criança e do adolescente e pelo direito à convivência familiar e comunitária. 2. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que dela necessitem. 3. Serviços especiais nos termos desta lei. Parágrafo único. O município poderá celebrar convênio no âmbito municipal, estadual, federal e internacional com organizações governamentais e não governamentais, para o cumprimento do disposto da lei, visando em especial o atendimento regionalizado da criança e do adolescente, de acordo com os artigos 86 e 88 do SA. Artigo 3º. O município destinará prioritariamente recursos e espaços públicos para o atendimento voltado à criança e ao adolescente. Artigo 4º. São órgãos municipais da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. 1. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Artigo 5º. O município, ouvido o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, poderá criar os programas e serviços que aludem aos incisos 2 e 3 do artigo 2º, instituindo e mantendo entidades governamentais de atendimento. Parágrafo único. É vedado a criação de programas de caráter compensatório na ausência ou insuficiência de políticas sociais básicas no município, sem a prévia audiência do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 6º. Os programas são classificados como de proteção e socioeducativos, que se destinarão a 1. Orientação e apoio sociofamiliar. 2. Apoio socioeducativo em meio aberto. 3. Colocação familiar. 4. Acolhimento institucional. 5. Prestação de serviço à comunidade. 6. Liberdade assistida. 7. Semiliberdade. E 8. Internação. Capítulo 2. Da criação do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, seção 1. Da criação e natureza do Conselho. Artigo 7º. Fica criado o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, órgão permanente, deliberativo e controlador das ações em todos os níveis da política de atendimento à criança e do adolescente, observada a composição paritária de seus membros por meio de organizações representativas nos termos do artigo 88, inciso 2, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal número 8.069 de 90, de 13 de julho de 1990. Artigo 8º. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente responde pela implementação da prioridade absoluta e a promoção dos direitos e a defesa da criança e do adolescente, levando em consideração as peculiaridades do município. Artigo 9º. A função do membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será gratuita e constituir serviço público relevante, podendo, em caso de representação fora do município, receber diária, ajuda de custos ou jetons. Artigo 10º. Cabe à administração pública municipal fornecer recursos humanos e estrutura técnica, administrativa e institucional necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, devendo, para tanto, instituir dotação orçamentária específica, sem ônus para o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Seção 2. Da composição do Conselho. Artigo 11. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente será composto por 10 membros titulares e 10 membros suplentes, assegurada a participação popular, sendo 5 membros natos, representantes de órgãos governamentais do município, e 5 membros eleitos, representantes por entidades não governamentais. Artigo 12. São membros natos do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, indicados pelo Poder Executivo: um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria Municipal de Cultura e um representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Artigo 13. Para integrar o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, é exigida a idoneidade moral do candidato, mediante certidões negativas da Polícia Civil Estadual, Polícia Federal, Justiça Estadual e Justiça Federal. Artigo 14. O processo de escolha dos representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente procederá da seguinte forma:
Convocação do processo de escolha pelo Conselho de até 60 dias antes do término do mandato. 2. Designação de uma comissão eleitoral composta por conselheiros representantes da sociedade civil para organizar e realizar o processo eleitoral. 3. O processo de escolha dar-se-á exclusivamente através de assembleia específica, devendo ser convidado membro do Ministério Público para acompanhá-la. 4. O mandato do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente pertencerá à organização da sociedade civil eleita, que indicará um de seus membros para atuar como seu representante. 5. A eventual substituição dos representantes das organizações da sociedade civil no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente deverá ser previamente comunicada e justificada, não podendo prejudicar a atividade do Conselho. 6. A eleição se fará mediante a votação secreta por um único representante de cada uma das entidades que apresentar os seguintes requisitos: a. Estejam regularmente constituídas e tenham um ano ininterrupto de funcionamento em atividades com crianças e adolescentes. Artigo 15. É vedada a indicação de nomes ou qualquer outra forma de ingerência no poder público sobre o processo de escolha dos representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 16. O mandato dos representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente será de 2 anos. Artigo 17. As entidades, em caso de impedimento, serão substituídas pelas suplentes, eleitas na mesma oportunidade na forma dessa lei. Artigo 18. Eleitos os representantes das entidades não governamentais serão nomeados e tomarão posse em conjunto com os representantes de órgãos governamentais, em dia e hora fixado pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que está saindo do mandato, e não podendo ultrapassar 15 dias da data de sua nomeação. Artigo 19. As entidades não governamentais eleitas para compor o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente só será permitida uma recondução em seguida, mediante novo processo de escolha, e vedada a prorrogação de mandatos ou recondução automática. Artigo 20. Compete ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, conforme a legislação federal: 1. Formular políticas municipais do direito da criança e do adolescente. 2. Zelar pela execução de política referida no inciso anterior. 3. Formular prioridades a ser incluído no planejamento do município. 4. Elaborar, votar e reformar o seu regimento interno. 5. Opinar no planejamento e na elaboração da proposta de lei orçamentária. 6. Estabelecer critérios. 7. Registrar e atualizar periodicamente os cadastros nos órgãos governamentais. 8. Fixar normas e publicar edital no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. 9. Dar posse aos membros eleitos para o Conselho Tutelar. 10. Estabelecer os locais de instalações. 11. Propor modificações das secretarias e órgãos da administração ligados à promoção. 12. Opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos. 13. Gerir o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 14. Alocar recursos do FIA. 15. Fixar critério de utilização através de planos de aplicação. 16. Realizar campanha de capacitação. 17. Realizar a Conferência Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. 18. Autorizar a apuração de denúncia através de sindicância. 19. Informar e motivar a comunidade através dos diferentes órgãos de comunicação. Capítulo 3. De Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, seção 1, artigo 21. Fica criado o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, constituído pela Receita estabelecida na Lei Federal número 8.069 de 90. Nesta lei, a resolução da CONANDA, cabendo ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente: 1. Deliberar e acertar acerca de captação e aplicação de recursos. 2. Fixar as resoluções. Artigo 22. Compete ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente em relação ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, sem prejuízo das demais atribuições: 1. Elaborar e deliberar sobre política de promoção e proteção. 2. Promover a realização periódica de diagnóstico relativo à situação da infância. 3. Elaborar plano de ações anuais e plurianuais. 4. Elaborar anualmente o plano de aplicação do recurso do fundo. 5. Elaborar editais fixando os procedimentos e critérios de aprovação de projetos a serem financiados com recurso do Fundo Municipal. 6. Publicar os projetos selecionados com base nos editais. 7. Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 8. Monitorar e fiscalizar os programas de projetos e ações financiados com recursos do Fundo. 9. Desenvolver atividades relacionadas à aplicação e captação de recursos. 9. Mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboração e implementação da política de promoção e proteção e defesa e atendimento do direito da criança e do adolescente. Parágrafo único. Para o desempenho de suas atribuições, o Poder Executivo Municipal deverá garantir ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente o suficiente e necessário suporte organizacional, estrutura física e recursos humanos e financeiros. Artigo 23. Compete a administração do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente nos termos da legislação: 1. Contabilizar. 2. Manter o controle funcional das aplicações. 3. Liberar recursos. 4. Administrar recursos específicos.
da administração do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Artigo 24. O Fundo da Criança e do Adolescente fica vinculado administrativa e operacionalmente à Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 25. O titular da gestão do fundo deverá submeter ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente: 1. O plano de aplicação dos recursos disponíveis do Fundo Municipal e as demonstrações trimestrais das receitas. Artigo 26. São atribuições do gestor do Fundo Municipal coordenar a execução do plano anual de aplicação do recurso do Fundo e do Direito da Criança e do Adolescente. 2. Executar e acompanhar os ingressos de receitas e o pagamento das despesas do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Emitir empenhos, cheques em ordem de pagamento. 4. Fornecer o comprovante de doação de destinação ao contribuinte. 5. Encaminhar à Secretaria da Receita Federal a declaração de benefícios fiscais. 5. Comunicar obrigatoriamente, 6, até o último dia do mês de março, a efetiva representação da declaração de benefícios fiscais. 7, apresentar trimestralmente, ou quando solicitada pelo Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, a análise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundo dos Direitos. 8, manter arquivados pelo prazo previsto em lei os documentos comprobatórios. 9, observar quanto ao desempenho de distribuições o princípio da prioridade absoluta. 10, manter os controles necessários dos recursos dos contratos. 11. Manter solidariamente com o diretor do Departamento Financeiro os cheques, ordens bancárias ou os créditos necessários à movimentação do recurso do fundo. 12. Empenhar as despesas autorizadas. Parágrafo único. Deverá ser emitido um comprovante para cada doador, mediante a apresentação e documento que comprove o depósito bancário em favor do fundo. Artigo 27. O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente tem como receita: dotações consignadas anualmente do orçamento municipal. 2. Recursos públicos. 3. Dotações, auxílio e contribuições, subvenções, transferências ilegais de entidades nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais. 4. Contribuição de governos estrangeiros. 5. Doações de pessoas físicas e jurídicas. 6. Resultado de aplicação do mercado financeiro. 7. Projeto de aplicações de recursos disponíveis. 8. Recursos provenientes de multas, concursos de prognósticos, dentre outros que foram destinados. 9. Destinações de receitas dedutíveis do imposto de renda. Parágrafo 1º. As receitas descritas nesse artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser abertas e mantidas em agência de instituição financeira oficial. Parágrafo 2º. A aplicação do recurso de natureza financeira dependerá da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação. Artigo 28. Os recursos consignados no orçamento do município devem compor o orçamento do respectivo Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 29. A definição quanto à utilização do recurso do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente deve competir unicamente e exclusivamente ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 30. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente deverá fixar percentual de retenção dos recursos captados. Artigo 31. O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação do recurso não deverá ser superior de 2 anos. Artigo 32. O nome do doador do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente só poderá ser divulgado mediante a sua autorização expressa, respeitando o que dispõe o Código Tributário Nacional. Do Conselho Tutelar. Artigo 33. Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, como definidos na lei federal e nesta lei. Artigo 34. A organização do Conselho Tutelar obedecerá aos seguintes critérios: 1. Instalação prioritária em área de fácil acessibilidade para a população no município. 2. Funcionamento interrupto, inclusive nos finais de semana e feriados. Artigo 35. O quadro técnico administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Tutelar será integrado por servidores públicos municipais, por requisição do Conselho Tutelar, preferencialmente os que possuem experiência e aptidão no trato com crianças e adolescentes. Artigo 36. Em caso de necessidade de serviço especializado, o Conselho Tutelar poderá solicitar servidores municipais de outros órgãos públicos, de acordo com a disponibilidade dos seus órgãos de origem. Artigo 37. A utilização de consultorias, assessorias ou perícias desenvolvidas por particulares só poderá ocorrer mediante aprovação do colegiado, no caso de impossibilidade da realização desse serviço por entidades públicas. Artigo 38. Compete ao Conselho Tutelar: 1. Elaborar a sua proposta orçamentária, encaminhando ao Conselho Municipal do Direito de Criança e Adolescente e ao Poder Executivo. 2. Providenciar e articular apoio, quando necessário, ao funcionamento do Conselho Tutelar. 3. Acompanhar junto às autoridades o ajuste de mecanismos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 4. Elaborar o seu regimento interno, observados os parâmetros. Parágrafo 1º. A proposta do regimento interno deverá ser encaminhada ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente para apreciação. Artigo 2º. Aprovado o regimento interno do Conselho Tutelar, será publicado no Diário Oficial ou afixado em local visível na sede do órgão e encaminhado aos órgãos da área da infância e da juventude existente no município
No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Artigo 39. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá preferencialmente observar as seguintes diretrizes. 1. Processo de escolha mediante sufrágio universal e direito pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município de Ibatiba, realizado em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição para a presidência da República, sob a responsabilidade do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, com participação dos poderes executivo e legislativo municipal, na medida de suas competências. 2. Candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas. 3. Fiscalização pelo Ministério Público Estadual. 4. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Artigo 40. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente deve publicar o edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar com antecedência de no mínimo 5 meses antes do dia do certame. A linha B. A linha A. O calendário com as datas e os prazos para as registradas de candidaturas, impugnações, recursos e outras fases do certame. A linha B. A documentação a ser exigida dos candidatos como forma de comprovar os preenchimentos dos requisitos. A linha C. As regras de divulgação do processo de escolha, contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos com respectivas sanções previstas. A linha D, criação e composição de comissão especial. A linha E, formação dos candidatos escolhidos como titulares e dos 5 primeiros candidatos suplentes até um mês após a posse. A linha F, adoção de outros critérios observada a resolução do Conselho Nacional do Direito da Criança. Artigo 41. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida a idoneidade moral, atestada por 2 pessoas listadas eleitoralmente no município ou área de jurisdição, idade igual ou superior a 21 anos, residir e ter domicílio eleitoral no município de no mínimo 2 anos, possuir escolaridade de ensino médio ou correspondente no mínimo da data da sua inscrição de candidatura, possuir CNH, apresentação das certidões negativas da Polícia Civil, Polícia Federal e Justiça Estadual e Justiça Federal. 7. Participação em curso de capacitação de caráter não eliminatório, apresentação de declaração que tenha disponibilidade de exercer função pública de Conselho Tutelar em caráter exclusivo. Artigo 42. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 pretendentes devidamente habilitados. Parágrafo 1º. Caso o número de representantes habilitados seja inferior a 10, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do processo de escolha. Parágrafo 2º. Caso não se atinja o número mínimo especificado no caput, realizar-se o certame com os números de inscrição que houver. Parágrafo 3º. Em qualquer caso, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior possível. Artigo 43. Os 5 candidatos escolhidos serão nomeados e empossados pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O mandato será de 4 anos. Parágrafo 2º. O Conselho titular que tiver exercício o cargo por período consecutivo superior a 1 mandato e meio não poderá participar do processo de escolha subsequente. Artigo 44. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, será utilizado a lista de eleitores do município de Ibatiba, relativa à jurisdição do respectivo Conselho Tutelar, cujos votos preferencialmente devem ser colhidos em urnas eletrônicas, cabendo ao Poder Executivo Municipal firmar convênio próprio com o Tribunal Regional Eleitoral para este fim. Artigo 45. Caberá ainda pelo Poder Executivo Municipal e ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente o firmamento de cooperação e parceria com órgãos do poder público e instituições e iniciativa privada, quando necessário. Artigo 46. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado o candidato doar, oferecer ou prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Artigo 47. O Poder Executivo Municipal deverá garantir dotações orçamentárias e financeiras próprias para efetivação plena do processo de escolha do Conselho Tutelar, sem ônus para o respectivo Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 48. O início da extinção da função dar-se-á mediante posse da mesma. 49. O Conselho Tutelar funcionará interruptamente, inclusive aos finais de semana e feriados. Artigo 50. O regimento interno definirá a escala de serviço, as folgas compensatórias, os critérios para o regime de plantão e as jornadas diárias e estão sujeitos aos conselhos tutelares de, no mínimo, 30 horas semanais. Artigo 51. Os conselheiros perderão: 1. A remuneração do dia, se não comparecer ao serviço. 2. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, igual ou superior a 30 minutos. Artigo 52. O atendimento à população será feito individualmente por cada conselheiro.
Artigo 53. O Conselho designará sempre mais de um dos seus membros para o cumprimento das atribuições submetidas aos seus relatórios, pareceres ou propostas de aprovação de colegiado, aos casos de fiscalização de entidades, fiscalização de órgãos públicos. Artigo 54. No atendimento à população é vedado aos conselheiros expor criança ou adolescente. 2. Quebrar o sigilo dos casos. 3. Apresentar conduta incompatível com o exercício do cargo. 4. Receber ou exigir honorários. Artigo 55. O conselheiro eleito, caso seja servidor público municipal, será colocado à disposição do Conselho Tutelar, podendo optar pelo vencimento dos seus órgãos de origem ou do próprio Conselho Tutelar, pelo tempo que durar o exercício efetivo do mandato, contando esse tempo para todos os direitos legais, vedada qualquer forma de acumulação de remuneração. Artigo 56. A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. Dos direitos e vantagens. Artigo 57. Os membros do Conselho Tutelar de Ibatiba serão remunerados através de ajuda de custo especial, paga pelo município nos termos da Lei Complementar Municipal nº 49 de 2011. Parágrafo único. Os reajustes e subsídios dos membros do Conselho Tutelar se fará nos membros do molde do dispositivo legal acima citado. Artigo 58. Os conselheiros tutelares no exercício efetivo de seus mandatos serão assegurados o efetivo exercício da função nos seguintes direitos: 1. Cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas, acrescida de 1/3 no valor da remuneração mensal, licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina, licença para tratamento de saúde, licença para tratamento de saúde por acidente de serviço, licença para tratamento de saúde de pessoa da família. 9. Diárias. Parágrafo 1º. O município deverá proceder ao desconto dos vencimentos dos conselhos tutelares e repassa ao INSS. Parágrafo 2º. O Conselho Tutelar fará jus ainda 30 dias de férias. Parágrafo 3º. A remuneração de 1/3. Parágrafo 4º. A licença maternidade será de 180 dias. Parágrafo 5º. A licença paternidade será de 8 dias. Parágrafo 6. A gratificação natalina deverá ser pago até o dia 20 de dezembro. Parágrafo 7. A licença para tratamento de saúde será concedida através de até 90 dias. Parágrafo 8. Passado 90 dias de licença para tratamento de saúde, o conselheiro tutelar que não poder retornar à função será destituído do mandato. Parágrafo 9. Será concedida ao conselheiro tutelar por até 6 meses licença para tratamento de saúde por acidente de serviço. Parágrafo 10. Para a concessão de licença para tratamento de saúde por acidente de serviço, considerar acidente de serviço o dano físico ou mental sofrido pelo conselheiro que se relacione com o exercício das suas atribuições. Parágrafo 11. Equipara-se ao acidente de serviço os danos. Parágrafo 12. Licença para tratamento de saúde em pessoa da família. Se dará a pagamento integral dos vencimentos pelo município. Parágrafo 13. A licença para tratamento de saúde em pessoa da família, caso seja necessário, será concedido a única vez a cada 12 meses. 14. As diárias serão concedidas ao Conselho Tutelar que sair do município a serviço. Artigo 59. Todas as vantagens previstas nesse artigo obedecerão estritamente os critérios para sua concessão, de acordo com o regime jurídico único do município de Ibatiba. Artigo 60. O membro do Conselho Tutelar que seja desvinculado do mesmo perceberá o abono de que trata o inciso 5 do artigo 62, proporcionalmente aos meses de exercício. Parágrafo único. O abono não será considerado para o cálculo de qualquer vantagem pecuária do tempo de serviço. O exercício efetivo da função pública do conselheiro tutelar será considerado tempo de serviço público para fim estabelecido em lei. Artigo 62. Caso o conselheiro tutelar e servidor ou empregado público municipal, seu tempo de serviço na função somente não será contratado para fim de promoção do merecimento. Artigo 63. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos de 365 dias. Dos deveres, artigo 64. São deveres dos conselhos tutelares: exercer como zelo as suas atribuições. 2. Observar as normas legais. 3. Atender com presteza ao público em geral. 4. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. 5. Manter conduta compatível com a natureza e função que desempenhar. 6. Guardar sigilo sobre assuntos de que tomar conhecimento. 7. Ser assíduo e pontual. 8. Tratar com urbanidade as pessoas. 9. Encaminhar relatório semestral ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Ministério Público e ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude. Artigo 65. O Poder Público Municipal ficará obrigado a fornecer funcionário ou contratar assessorias particular para auxiliar o Conselho Tutelar na coleta, armazenamento e tabulação de dados para o encaminhamento das informações relativas às demandas e deficiências das políticas públicas ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e a outros órgãos, das proibições e impedimentos. Artigo 66. Ao Conselho Tutelar é proibido ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente. 2. Recusar fé a documento público.
3. Opor resistência injustificada ao andamento do serviço. 4. Cometer e submeter a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar ou desempenho atribuições que não seja responsabilidade da mesma. 5. Valer-se da função para logar proveito pessoal ou de outrem. 6. Proceder de forma dessediosa. 7. Exercer qualquer atividade pública ou privada. 8. Exceder-se no exercício da função abusando das suas atribuições específicas. 9. Participar ou trazer propaganda político-partidária no exercício das suas atribuições durante o entendimento na sede do Conselho Tutelar. 10. Celebrar acordo para resolver o conflito de interesse em envolvimento de criança e adolescente. Artigo 67. O exercício do cargo do Conselho Tutelar não pode ser acumulado com qualquer função pública ou privada. Artigo 68. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar marido e mulher, ascendente, sogro ou nora, irmão, cunhada, cunhado, tia, sobrinho, padrasto e madrasta ou enteado. Parágrafo único. Entende-se por impedimento do Conselho Tutelar, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, com exercício da comarca, da vacância e da perda do mandato. Artigo 69. 1. Renúncia, falecimento, aplicação de sanção, condenação por sentença transitada em julgado, posse em cargo em empresa em função pública ou decisão judicial. Artigo 70. Os conselheiros tutelares titulares serão substituídos pelo suplente nos seguintes casos: vacância, licença ou suspensão do titular, férias do titular, licença maternidade, licença para tratamento de saúde, licença para tratamento de saúde por acidente de serviço, licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Parágrafo único. O suplente do efetivo exercício de função do Conselho Tutelar perceberá subsídio proporcional ao exercício e terá os mesmos direitos. Artigo 71. Perderá o mandato ao conselheiro que faltar injustificadamente 3 sessões ordinárias do Conselho Tutelar consecutivas ou 5 ordenadas. 1. A perda do mandato será decretada pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. 2. A comprovação dos fatos previsto no artigo 70 é que importa também na perda do mandato. Das penalidades. Artigo 72. São penalidades disciplinares aplicáveis ao membro do Conselho Tutelar: advertência, suspensão e destituição da função pública. Artigo 73. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela advirem para a sociedade e o serviço público. Artigo 74. A advertência será aplicada por escrito nos casos da violação das proibições constantes do inciso 1, 2, 3 do artigo 70. Artigo 75. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas, com advertência não podendo exceder a 30 dias. Artigo 76. O conselheiro será destituído da função quando praticar crime contra a administração pública, deixar de cumprir obrigações contidas na Lei Federal 8069, de 3 de junho de 90, causar ofensa física ou verbal em serviço, usar a função em benefício próprio, romper sigilo em relação aos casos atendidos pelo Conselho Tutelar, manter conduta incompatível com o cargo, recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se a quando exercer suas atribuições como conselheiro tutelar, receber em razão ao cargo valores que não correspondem à sua remuneração, for condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime ou contravenção penal e exercer cargo, empresa ou função pública ou iniciativa privada remunerada. Parágrafo único. Verificando a hipótese prevista no artigo 73, o Conselho Municipal do Direito declarar a vacância do cargo do Conselho Tutelar, dando posse imediatamente ao primeiro suplente. Artigo 77. O membro do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente que tiver ciência de irregularidade do Conselho Tutelar é obrigado a tomar a providência necessária para a sua imediata apuração. Artigo 78. Para a apresentação de denúncia e representação contra membro do Conselho Tutelar serão feitos os procedimentos abaixo. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente baixará resolução autorizando a abertura de sindicância. A comissão sindicante apresentará o seu parecer no pleno Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente da sindicância que não excederá o prazo de 30 dias. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, aprovando o processo administrativo e disciplinar, baixará a resolução à Secretaria Municipal de Assistência Social. A Comissão dos Processos Administrativos e Disciplinar apresentará seu parecer ao Pleno Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente para ser aprovado ou não. Do processo administrativo disciplinar, que não excederá o prazo de 90 dias, poderá resultar o arquivamento da denúncia, advertência, suspensão ou destituição da função pública. 7. Como medida cautelar, a fim de que o Conselho Tutelar não venha a interferir na apuração dos fatos, poderá o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente determinar o seu afastamento do exercício da função pelo prazo que durar o processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da remuneração e convocar o suplente. Artigo 79. O membro do Conselho Tutelar que for destituído da função pública de conselheiro tutelar não poderá exercer cargo público municipal por um período de 5 anos.
das disposições finais e transitórias. Artigo 80. Os recursos necessários ao funcionamento e à manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar deverá constar no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, ficando o Poder Executivo a proceder todos os ajustes orçamentários necessários ao cumprimento das despesas. Artigo 81. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente elaborará um plano de formação anual para os operadores dos sistemas da garantia do direito de criança e do adolescente do município de Ibatiba sobre a política voltada à criança e ao adolescente. Artigo 82. O membro do Conselho Tutelar, após serem eleitos, terão formação mínima de 40 horas sobre as suas atribuições sob a responsabilidade do CMDSA. Artigo 83. O exercício da função do Conselho Tutelar é serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Artigo 84. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as demais disposições de contrário, especialmente as leis municipais 489 de 2006, 510 de 2008 e 662 de 2012. Ibatiba, 23 de abril de 2015, José Alcor de Oliveira. Senhor presidente, pela ordem. Concedo. Eu gostaria de solicitar dispensa dos prazos para votação na sessão ainda hoje do projeto de lei número 011/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Então, eu gostaria de solicitar dispensa de prazo para votação nesta sessão do referido projeto 011/2015. A mesa acata seu requerimento verbal e vamos consultar o plenário, pois o plenário é soberano. Em discussão o projeto. Ninguém a discutir. Em votação. O requerimento número 11. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Então vem a votação. Projeto de lei que obriga o recapeamento das vias pelos prestadores de serviço público em até 48 horas depois de finalizado o seu serviço. Artigo 1º. Ficam obrigadas as prestadores de serviços públicos ou privados contratadas permissionárias e concessionárias de serviço público que, por razão de seus serviços, necessitarem danificar o calçamento ou pavimentação asfáltica das vias públicas, a promover o calçamento ou recapeamento ou asfaltamento do pavimento retirado no prazo de até 48 horas após o término dos serviços. Artigo 2º. O descumprimento do disposto neste artigo implicará na imposição de pena de multa instituída no valor correspondente a 2.000 VRTs em cada notificação. Parágrafo único. Em caso de reincidência por parte da mesma empresa, a Prefeitura implicará multa no valor de 10.000 VRTs, valor de referência do Tesouro Estadual, a partir da terceira notificação. Artigo 3º. Para assegurar a durabilidade do calçamento, pavimentado ou asfaltamento, após o serviço realizado, as prestadoras contratadas permissionárias ou concessionárias de serviço público deverão garantir o isolamento e sinalização da área afetada pelo serviço, até sua efetiva finalização. Parágrafo único. As prestadoras contratadas ou concessionárias de serviços públicos, ao realizar o serviço de recuperação, ficam obrigadas a fazê-lo observando a qualidade do material utilizado, que deve ser igual ou superior à qualidade do anterior. Artigo 4º. Fica ainda sob a responsabilidade da concessionária, após 6 meses, fiscalizar e comprovar ao Poder Executivo Municipal a boa qualidade de uso das vias recapeadas. Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos fiscalizar o cumprimento da presente lei, podendo utilizar os serviços de outro setor do Poder Executivo para garantir a fiel execução. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, vereadores Luciano Salgado Pingo. Requerimento número 00052/2015. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferida pela legislação vigente requer que, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de administração, com base na lei orgânica municipal, cópia
integral da folha de pagamento do mês de abril de 2015 dessa possibilidade. Plenário Herder Faustino Bernardo, 22 de abril de 2015, Luciano Salgado Pingo. Requerimento 053 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo sobrescreve do uso de suas atribuições, conferida pela legislação vigente, requer, depois de ouvida o plenário, solicitar ao secretário municipal de administração, com base na lei orgânica do município, relatório atualizado das obras paralisadas em nosso município, descrevendo minimamente fonte do recurso para a execução da obra, a empresa responsável pela execução, data de paralisação, motivo da paralisação, ações realizadas pelo Poder Executivo para solucionar o problema em cada obra. Plenário Herder Faustino Bernardo, 22 de abril de 2015, Luciano Salgado Pingo. Requerimento 054. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições, conferida pela legislação vigente, requer que, depois de ouvida o plenário, reiterar ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos o requerimento número 032 de 2015 de autoria deste vereador, aprovado por unanimidade por esta Casa Legislativa. Plenário Herder Faustino Bernardo, 22 de abril de 2015. Luciano Salgado Pingo. Requerimento 055 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo sobrescreve do uso de suas atribuições, conferido pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de administração o atendimento dos diversos requerimentos verbais de informações realizados nos diversos setores do Poder Executivo Municipal do ano 2015, aprovado pela Câmara Municipal e até a presente data não atendido. Plenário Herder Faustino Bernardo, 22 de abril de 2015. Luciano Salgado Pingo. Requerimento número 056 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo sobrescreve do uso de suas atribuições, conferida pela legislação vigente, requer que, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de administração relação atualizada dos servidores municipais de que exerce funções gratificadas, explicitando as contribuições de direção e chefia ou assessoramento de cada um, executada a municipalidade, receptivo setor de trabalho. Plenário Herder Faustino Bernardo, de 2 de abril de 2015. Luciano Salgado Pingo. Requerimento número 57 de 2015. O vereador, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo sobrescreve do uso de suas atribuições, conferido pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de administração a relação autorizada dos ocupantes de cargo comissionário de Poder Executivo, explicitando o respectivo setor de trabalho. Plenário Herder Faustino Bernardo, 22 de abril de 2015. Luciano Salgado Pingo. Requerimento número 58 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo sobrescreve do uso de suas atribuições conferida pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitou ao secretário municipal de Saúde resposta ao ofício número 043 de Luciano Salgado, 2015. Plenário Herder Faustino Bernardo, 27 de abril de 2015. Luciano Salgado Pinho. Requerimento 059 de 2015. Seja o senhor presidente, o vereador que abaixo sobrescreve do uso de suas atribuições conferida pela legislação vigente, requer que, depois de ouvido o plenário, solicitar à mesa diretora desta Câmara Municipal resposta detalhada das ações realizadas, respectivo comprovante, bem como cópia dos documentos já enviados pelo Poder Executivo, caso exista referência aos requerimentos número 47, 48 e 51 de 2015. Plenário Herder Faustino Bernardo, 27 de abril de 2015. Requerimento número 060 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que se abaixo sobrescreve no uso de suas atribuições conferida pela legislação vigente, requer, depois de ouvida o plenário, requerimento urgentemente à mesa diretora desta Câmara Municipal que solicite junto à diretoria da CESAM cópia integral do contrato estabelecido com o município de Ibatiba, por amparo da Lei Municipal número 0136 de 1991. Pretendemos ainda que a empresa nos envie todos os documentos anexos que existem, que acompanham o presente contrato. Plenário Herder Faustino Bernardo, 27 de abril de 2015, Luciano Salgado Pinho.
Câmara Municipal de Ubatiba. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente requer, depois de ouvida plenária oficial ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade do presente premente do ensabamento da estrada Caminho do Campo na localidade do senhor Oliveira Marcolino, propriedade do senhor Adilson Fressa, visando que a estrada atende aos armazéns de café ali localizado para deslocamento dos próprios moradores. Plenário Hélio Faustini Bernardo, 27 de abril de 2015, João Brito Pereira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ubatiba, Estado do Espírito Santo, vereador que abaixo sobrescreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvida plenária oficial, o gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade do premente da abertura de uma creche na localidade de Criciúma. A população necessita da mesma para deixar seus filhos a ir trabalhar. Chegando a época da colheita do café, esta necessidade só aumenta. Plenário Hélio Faustino Bernardo, 27 de abril de 2015. João Brito Pereira Filho, Jango. Excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Ubatiba, Estado do Espírito Santo, o vereador signatário do presente, no uso de suas atribuições regimentais, requer apoio plenário para oficiar o gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente da viabilização e reabertura, alargamento, nivelamento e saibramento de um trecho da estrada vicinal localizada na comunidade do Córrego do Cambralha, na municipalidade. Mediações da Igreja Católica, propriedade do senhor Tizel Magalhães Martins. A presente medida se faz, estrada tendo em vista o estreitamento da estrada, que não permite tráfego de mais de um veículo paralelo no referido trecho da estrada. Trafega veículos de várias trações, inclusive coletivos de aluno escolar. Plenário Hélio de Faustino Bernardo, 27 de abril de 2015, Marcos Rodrigo Mori Florinha.